Boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Toda segunda, quarta e sexta, aqui no Instagram, às 19h30, horário oficial de Brasília, nós estamos aqui no podcast VIP. E para que serve o nosso podcast VIP? Ele serve para eu ajudar você. Ou seja, qualquer assunto que você precise de ajuda em relação a Libras, que é comunicação, tradução, interpretação, fica à vontade, você pode colocar a sua pergunta aqui que eu te respondo. E se você também desejar entrar aqui ao vivo comigo, é só você também colocar, para tirar sua dúvida conversando olho no olho, que muitas vezes é bem melhor. E eu vou respondendo as perguntas que vocês já fizeram para mim. Eu tenho aqui uma lista delas. E olha, fui pegar minha água, tem só um pouquinho, mas vou beber. Gasolina, né? Já bebeu sua água? Então vamos lá. Olha só. Me perguntaram assim. Bom, onde você esteve, professor Gustavo, esse tempo todo? Curso massa, amo as suas aulas. Bem, essa pergunta é uma pergunta de uma aluna, com certeza, né? Uma aluna que, se não me engano, é de uma aluna que já destravou a fluência. E aí ela estava tentando ter a fluência em Libras há muitos anos. E aí ela me encontrou. E essa aluna aqui, se não me engano, é a Janilene, a Jane. E aí ela, em poucos meses, destravou a fluência. Então, onde é que eu estava? Eu estava aqui na minha casa. Mas é assim, né? Às vezes a gente encontra uma pessoa, às vezes demora. Mas que bom que eu encontrei ela. Mas olha só, outra pergunta aqui que eu gostaria de responder. Ainda fica nervoso ao sinalizar? Bom, será que eu fico nervoso quando eu estou sinalizando? Ó, quando eu estou falando com as pessoas surdas, eu não fico nervoso. Por que eu não fico nervoso? Porque eu sei conversar em Libras com elas. Tinha um tempo então que eu ficava nervoso quando eu estava sinalizando em Libras? Tinha sim. Quando eu comecei a aprender Libras, eu tinha esse nervosismo, porque eu não tinha a segurança que eu tenho agora. Esse é o ponto. Quanto mais você sabe o que é certo e você tem certeza disso, mais você tem segurança, certo? E isso de segurança me faz lembrar de algumas coisas, sabe? Que às vezes eu ouço. Por exemplo, algumas pessoas que trabalham na área da Libras como ou professores ou intérpretes, mas eu ouço isso mais de intérpretes de Libras. Eles falam assim para mim: professor Gustavo, eu não tenho segurança daquilo que eu estou fazendo. E isso é muito comum e ao mesmo tempo preocupante, porque principalmente se você é um profissional da área e você não tem certeza daquilo que você está fazendo, isso é muito ruim. E não deveria ser assim, né? Já pensou se você tá na mesa de cirurgia e aí o cirurgião pega no bisturi e aí ele pensa assim: poxa, eu não tenho certeza de onde eu vou fazer o corte aqui, da maneira que eu tenho que fazer essa cirurgia. É preocupante, né? Então, não estou dizendo que o trabalho de fazer interpretação ou tradução de Libras é um trabalho qualquer, não. Exige realmente um esforço grande. É um trabalho que tem a sua complexidade, com certeza. No entanto, é totalmente possível nós termos certeza daquilo que nós estamos fazendo mediante conhecimento. Então, esse nervosismo aqui, ele é algo que acontece quando você não consegue controlar as suas emoções. E pensando agora na pessoa do intérprete de Libras, quando ele realmente não controla as emoções dele, ele trava, né? Essa é a palavra que muitas vezes chega para mim. Aí eu travo, Gustavo. Eu tô ali fazendo uma interpretação de Libras e aí eu não sei o que fazer, eu travo, aí eu fico assim apavorada, dá vontade de sumir. É uma situação também muito ruim. Tem solução para isso? Tem remédio? Claro que tem.
Tem muito remédio para isso. E lembrei aqui de outra aluna minha. Ela mesma falou assim para mim: Gustavo, quando eu recebia uma designação para interpretar um evento ou uma aula, porque ela é contratada, ela me dizia assim, eu entrava em pânico. Era o meu trabalho, mas eu não queria exercer ele. É até triste, não é, pessoal? A pessoa, o trabalho dela é esse, é intérprete de Libras. E quando ela vai fazer, ela fica apavorada. Não é para ser assim. Não tem que ser assim. Então, o que a gente precisa fazer? Identificar o que é que está causando esses problemas e resolver esses causadores deles. E essa aluna minha, ela teve uma transformação. Ela, depois de tudo, ela falou assim: Gustavo, agora eu tô diferente. Agora, quando eu vou interpretar, eu consigo achar uma solução na hora que eu tô ali entregando a minha interpretação. Não fico com aquele nervosismo, aquela neura, aquela preocupação excessiva. Eu tô em paz e a minha Libras está conseguindo sair naturalmente. Ou seja, isso é resultado de preparo. Isso é resultado de aprendizado. Mas aprendizado do jeito certo. Então você também, se quiser ser um tradutor, intérprete de Libras, você pode fazer esse trabalho muito bem feito, sem essa neura, sem essa problemática toda. Como é que faz isso, professor Gustavo? Nós temos nosso treinamento para você aprender a pensar como o surdo pensa. Então, aproveita. Muito bem. Olha essa pergunta aqui que fizeram para mim. Professor Gustavo, como usar corretamente a gramática numa conversação? Essa questão de gramática é algo que nós não precisamos nos preocupar quando nós estamos conversando com a pessoa surda. Por que não deve ser a nossa preocupação? Porque a gramática, ela não deve ocupar a nossa mente numa conversa espontânea. Da mesma forma que eu aqui conversando com você, não estou preocupado se eu estou usando o português dentro das normas cultas da língua portuguesa. É claro que eu quero falar corretamente, mas eu não fico tentando lembrar das regras da língua portuguesa. E depois, quando eu ouvir a gravação, com certeza, eu vou achar muitos erros aqui na minha fala, erros. Eu não conjuguei direito um verbo, com certeza vai ter. Tayla, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Então, pessoal, essa questão de gramática, ficar preocupado com ela para você ter uma conversa com a pessoa surda, não é uma preocupação que tem que ocupar a sua mente. Não gaste energia preocupado com isso. Professor Gustavo, então o senhor está querendo dizer que a gente não precisa aprender a gramática da Libras? Para você aprender a conversar com a pessoa surda, não é o caminho preponderante. Deixa eu falar de um jeito mais tranquilo aqui. Aprender a gramática da Libras não é determinante para você aprender a falar essa língua, para você aprender a conversar com as pessoas surdas. É claro que você vai ver e aprender que a Libras é diferente da língua portuguesa. Isso com certeza tem a gramática envolvida. Mas quando você aprende, você não precisa focar em regras para você gravar elas. Por quê, né? Por que não precisa? Eis a questão. Porque não é assim que, de modo natural, nós aprendemos uma língua. É claro que tem algumas pessoas que têm uma linha de pensamento diferente. Elas acreditam que o melhor caminho para você aprender uma língua é iniciar aprendendo as regras gramaticais dessa língua. E está tudo bem, né? São linhas de pensamento diferentes. No entanto, no nosso método, você aprende de modo natural. Você aprende como o surdo aprende. E eu tenho certeza que você, quando aprendeu a língua portuguesa, foi do mesmo jeito. Quando você aprendeu a falar o português, você não dependeu de aprender regras gramaticais. Faz um exercício, você. Lembra... Bom, eu não lembro, né? Quando eu comecei a falar as primeiras palavras. Mas eu lembro quando meu filho, o Gustavinho, ele começou a conversar, começou a falar.
ele começou a falar de modo espontâneo. Foi melhorando a cada dia, com certeza, mas é de modo espontâneo, não foi aprendendo regras de gramática da língua portuguesa. Mesmo assim é um surdo. Mesmo assim é um surdo. E mesmo assim é você. Mesmo assim é você para ser fluente nessa língua. Você não precisa aprender regras gramaticais. Professor Gustavo, então para que servem as regras gramaticais? Olha que pergunta boa, né? Se eu estou dizendo que para você aprender a falar essa língua, para você aprender a conversar nessa língua, você não precisa aprender regras gramaticais, para que servem as regras gramaticais? E agora, hein? O que você acha? Coloca aí nos comentários para que você acha que é preciso as regras gramaticais. Mas eu vou falar aqui para vocês uma coisa importante. Ó, as regras gramaticais, elas têm basicamente duas funções. A primeira, vamos ver se minha cabeça lembra aqui, ó. A primeira função da gramática é você... Eu lembrei aqui. A primeira função da gramática de uma língua, vamos colocar a língua portuguesa aqui como exemplo. Qual que é o objetivo da gramática da língua portuguesa? Então, em primeiro lugar, a gente precisa pensar em qual gramática que a gente está falando. Por quê? Porque tem a gramática prescritiva e tem a gramática descritiva. Ué, professor Gustavo, o que é isso? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Então, hoje, se você nunca ouviu falar sobre isso, hoje você vai entender o que isso significa. Eu vou falar de modo bem simples aqui, não vamos nos aprofundar muito nesse assunto, mas é interessante a gente saber isso, tá? Porque às vezes a gente fica com uma coisa na cabeça e quando a gente não tem um entendimento claro, assim, em relação a essas coisas, a gente pode ficar muito preso a elas, sabe? E aqui a gente está com o objetivo de realmente ajudar vocês para vocês ficarem leves nesse sentido. Então, olha só. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando a gente faz uma prova e aí a gente faz uma redação. Vamos pensar aqui na prova do Enem, olha só, prova do Enem. E aí, o candidato faz uma redação escrita, não é? É uma redação escrita. E aí, depois, aquela redação que ele fez é passada por uma banca de avaliação. É assim ainda? Acredito que sim. É um grupo de pessoas que vai avaliar aquela redação. Uma das coisas que essas pessoas vão avaliar é se a pessoa escreveu gramaticalmente correto. Então aqui a gramática da língua portuguesa é uma gramática que eles vão usar que é a gramática prescritiva. Ou seja, a gramática de normas, de regras, se a pessoa escreveu dentro daquelas regras. Ah, então aqui você percebeu? A gramática prescritiva tem a função de ser o norte para verificar se você escreveu essa língua dentro dessas normas. Ah, a gramática serve para saber se eu escrevi essa língua dentro dessas normas. Não é se eu falei essa língua dentro dessas normas. Pegou as ideias? Ela serve para você verificar se você fez certo a escrita da língua, não a fala. Língua escrita, língua falada são coisas diferentes. Você sabia disso? Língua escrita e língua falada são coisas diferentes. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso. Aqui você está aprendendo. Por quê? Porque, olha, quem vai ser você que me acompanha? Talvez você queira ser tradutor e intérprete de Libras. E isso é algo que você também tem que saber. Por quê? O jeito que você fala não é o jeito que você escreve. E o contrário também é verdade. O jeito que você escreve não é do mesmo jeito que você fala. A gente fala diferente e escreve diferente também. Fala e escrita. Então a gramática serve para corrigir a escrita da língua. Ah, entendi, professor. Mas o professor Gustavo, o senhor não disse também que tem uma gramática descritiva? Isso mesmo.
Nós temos a gramática prescritiva, que é essa que eu falei, e nós temos a gramática descritiva. Ah, então essa gramática é diferente, professor Gustavo? Sim, ela é diferente. E qual que é a diferença dela? Eu vou explicar aqui para vocês. A gramática descritiva, a função dela é dizer como os falantes de uma língua falam essa língua. Olha só que coisa interessante. Tem a função de dizer como os falantes dessa língua falam essa língua. Ela é descritiva, ela não tem ali uma função de ditar regras. Ela diz como aquela língua está sendo falada. Ela descreve, ela não prescreve. Prescrever é tipo médico, né? Ó, você tem que tomar isso. E aí esse remédio, tal hora, tá prescrevendo ali, né? Regras. A gramática descritiva, ela apenas diz. Olha lá, a pessoa fala daquele jeito. Entenderam? Então, quando a gente fica pensando assim, eu preciso aprender a gramática da Libra, será que você está sabendo o que você está falando? Será que você está sabendo o que é que você está querendo? Essa é uma pergunta interessante. E eu acho que essa explicação que eu dei aqui vai fazer você pensar um pouco. Mas, resumindo, você não precisa, não depende de aprender gramática da Libras para conseguir conversar em Libras com as pessoas surdas. Entenderam? Claro como a luz do dia. Pode ser que ficou alguma dúvida, alguma pergunta, normal. Coloca aí embaixo ou coloca depois numa caixinha de pergunta que eu fizer que a gente vai conversando. E estamos aqui para ajudar vocês nesses sentidos, tá bom? A pessoa, dentro dessa mesma pergunta, a pessoa perguntou assim, tá, Gustavo, como usar corretamente a gramática numa conversação e o que eu não devo fazer de modo algum? O que você não deve fazer de modo algum numa conversação de Libras? Pergunta interessante, né? Eu me lembrei aqui de uma formação que eu tive em relação a como lidar com pessoas cegas. É interessante, né? Uma pessoa cega deu esse treinamento, esse curso. Olha, como que você pode guiar uma pessoa cega? Eu tenho um amigo que é cego, né? E aí, uma vez ele precisou ir para um setor. Aí ele falou assim, Gustavo, você me leva em tal lugar, assim, assim, assado? Eu falei, levo, só não sei como. Me explica aí, me ensina que eu te levo. Ah, não, é só eu pego no seu braço e você não me deixa cair dentro do buraco. Aí eu falei, beleza. E quando eu levei ele, né? Ele colocou a mão aqui no meu ombro, eu fui na frente, né? Fui guiando ele, né? E aí ele colocou a mão aqui em mim e eu fui indo. E aí eu aprendi muito com isso. Por quê? Porque quando eu fiz aquela atividade de levar ele, guiar ele para aquele setor, eu fui entendendo como fazer aquilo de uma forma que fosse boa para ele. Olha que interessante, né? Então, o que você não deve fazer na hora que você está ali interagindo com uma pessoa surda? Eu vou dar uma seguinte dica para você. Pergunte isso para uma pessoa surda. Porque ela, como é uma pessoa surda, ela vai ter muito mais respostas, e até respostas pessoais, tá? Porque às vezes, pessoal, uma pessoa surda é diferente de outra, tá? Então ela vai ter ali uma resposta para dar para você. Agora, de um modo geral, o que você não deve fazer de uma conversa com uma pessoa surda? Ó, eu vou falar uma coisa aqui bem bizarra, tá? Bem bizarra, que eu tenho certeza que você vai achar bizarro também, mas numa época em que eu estava atuando como intérprete de Libras numa escola, teve uma professora que falou assim para mim, Gustavo, se você é intérprete de Libras, vamos colocar aqui que é o João. Do João, eu falei, sim, sou intérprete. Aí ela falou, olha, não precisa interpretar não, porque ele entende tudo que eu falo com ele. Ela era uma professora já de bastante idade. Aí eu falei, é mesmo? Ela, sim, é mesmo. Mas fica tranquilo, pode ficar aí de boa. Eu fiquei assim, mas será, né? Será que ele ouve um pouco? Fiquei pensando comigo, né? Como é que é isso? Só que aí ela falou assim, você quer ver? Ela viu que eu meio que desconfiei dela. Ela falou assim, você quer ver, Gustavo? Ó, eu vou conversar aqui com ele, só falando mesmo. Olha como que ele vai entender tudo. Aí ela começou assim, ó. João, ela falou bem alto, eu não vou gritar aqui, né? Mas ela falou bem alto, tá? Ó, João, e bem articulado assim, ó. Você fez a tarefa de ontem. O João olhou para a professora, olhou para mim
E eu, em respeito à professora, fiquei quieto ali, não interpretei nada, né? Aí, quando ele ficou assim quieto, não respondeu nada, ela olha pra ele e fala assim: não fez, né? Você não fez, eu sei que você não fez a tarefa, né? Aí pegou o caderno dele e tal. Aí deixa eu ver, ela falou isso, aí depois ela falou, tá. Aí ela continuou conversando com ele, falou assim, ó, essa tarefa você tinha que ter feito amanhã, bem alto, gritando, amanhã eu quero que você faça. O João olhou pra ela, olhou pra mim, tipo, não entendendo nada, porque ele é surdo mesmo. E aí ela olhou pra mim e falou assim, tá vendo, Gustavo, como que ele me entende? Aí eu falei, tô vendo, professora. Mas dentro de mim, o que eu tava pensando, né, pessoal? Depois disso, aí eu falei pra ele assim, você quer que eu interpreto? Eu posso interpretar? Ele falou, precisa. Aí depois eu contei pra ele o que ela tinha me dito no intervalo, que ela falava que tudo que ela dizia, ele entendia. Aí ele falou, não entendo não, tem que ter interpretação. Por que ela pensa isso? Eu falei, não sei. Enfim, pessoal, isso você não pode fazer com uma pessoa surda, tá? Será que é porque algumas pessoas acham que a pessoa surda lê os lábios? Talvez seja, tá, pessoal? Só que isso não é uma coisa assim que é 100%, que é 100% e que todos os surdos querem se valer disso. Não, a forma de comunicação é a Libras, não tem por que ser de outra forma. A Lídia colocou aqui, passei por isso quando uma enfermeira simplesmente disse que bastava falar pausadamente. Então, realmente, Lídia, não é um caso isolado, nem isso que aconteceu comigo, né? Algumas pessoas, elas têm esse pensamento. Se fosse assim, não precisava de Libras, né, pessoal? Para que Libras? Para que tradutor, intérprete de Libras? Não precisa, né? Mas a gente sabe que a Libras é completa. Ela é a forma adequada no Brasil e no mundo, né? Para o surdo se comunicar. Certo? Muito bem. Essas coisas acontecem, pessoal. Temos mais o tempinho aqui para responder mais algumas perguntas. Olha só. Quanto tempo você levou para atingir a fluência? Quanto tempo eu levei para atingir a fluência? Olha, a minha fluência ela aconteceu ali nos primeiros 6 meses. Até antes, tá? Vamos colocar aqui que ela deu aquela engatilhada nos primeiros 4 meses. De 4 a 6 meses eu já estava conversando com os surdos. Então é assim. Temos aqui um comentário da Arsênia que diz: eu esqueço que é surdo, começo a conversar normalmente com ele. Esquece que ele é surdo, Arsênia? Eita, nós! Passei por isso quando uma enfermeira simplesmente falou que bastava falar pausadamente. A surda não entendeu nada e olhou para mim e sinalizou que não entendeu nada. Olha só, não são então poucas pessoas que pensam isso, né? Então é isso, pessoal. A última pergunta aqui, ó. Professor Gustavo, todas as pessoas são capazes de aprender Libras? Sim, são capazes. Pensa na pessoa surda. Ela não escolheu nascer surda, ela nasceu surda e a grande maioria delas vai ter que aprender Libras, né? Utilizam a Libras e vão ter que aprender, né? Professor, mas tem surdo que não gosta da Libras. Eu sei, mas é uma escolha dele, não é? A Arsênia colocou aqui, eu levei 4 anos para ser fluente. Eita, Arsênia, muito tempo, Arsênia. Não precisa de tudo isso, não. Não precisa de tudo isso. Com o método certo, do jeito certo, a coisa acontece muito mais rápido. E por falar de método certo, nós estamos com uma condição especial, hein? Uma condição especial dos nossos treinamentos com 50% de desconto. Link da bio? Sim, link da bio. Entra lá que você vai encontrar o nosso treinamento com mais de 50% de desconto. É coisa de fim de ano, então a qualquer momento pode terminar. Muito bem, pessoal, respondi as perguntas de vocês hoje. Ajudei vocês hoje nesses sentidos e na segunda-feira a gente está aqui. Lembra? Segunda, quarta e sexta a gente está aqui às 19h30, horário de Brasília, para bater um papinho, trocar figurinha. Um abraço para vocês. Se você não se inscreveu no meu canal, não me segue, já faz isso agora, enquanto é tempo. Forte abraço, gente. Até mais.